Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ellen, como eu já te falei, né, quando a gente conversou nós duas, há muito tempo já que eu queria fazer essa live, muitas pessoas me pediam, né, várias pessoas me convidaram que tratam do tema, mas eu ainda não estava achando que era o momento adequado, e esse mês eu senti, falei, chegou a hora, né, tá na hora de fazer, e eu já havia assistido os seus vídeos, né, a gente vê que é pouco esclarecedor na internet, a gente acha poucos conteúdos a respeito do tema. Principalmente dentro da abordagem cristã, né? A gente vê muitas pessoas falando, né? Mas não se baseando na palavra. E quando eu achei o seu vídeo, foram os vídeos mais completos que eu achei muito legal. Comecei a compartilhar com as pessoas que eu atendiam, né? Passavam pela mesma situação, porque ele é bem informativo e tudo dentro da palavra. E aí, esse mês eu senti realmente de te chamar aqui, que você é uma pessoa que pode falar do assunto com propriedade, não só com baseamento bíblico, né? Mas por já ter vivido essa experiência, né? Eu queria que você se apresentasse primeiro. Eu sou Ellen, eu tenho 33 anos. Daqui a 12 dias eu faço 34. Eu fui vítima, né, de violência doméstica durante 12 anos, consegui me libertar, hoje eu já estou casada novamente, feliz, não tenho filhos, sou cristã, de profissão eu sou dentista, mas eu faço muitas coisas, eu canto na igreja, estou um pouquinho parada, mas também prego, dou palestras, e é basicamente isso. A gente começa falando um pouquinho do seu testemunho ou a gente já entra nos temas? O que você prefere fazer? Acho que eu vou tentar falar rapidamente do testemunho para ver se vai entrando mais gente aí, né, na live. Então, eu nunca havia namorado na vida, né? Meu primeiro e único namorado foi essa pessoa. Eu já ia fazer 20 anos. Eu sempre me dediquei à obra do Senhor, sempre me dediquei aos estudos, né? Meus pais têm... Minha mãe já é falecida, né? Minha mãe faleceu de câncer, tem 8 anos, mas eles tinham um casamento saudável, eram muito felizes, tiveram 30 anos de casado. Meu pai pastor de uma denominação famosa, e eu também sempre fui cristã, nunca me afastei, nunca me desviei. E eu procurei fazer tudo certinho, né? Procurei... namorar, me guardei para o casamento, foram 3 anos de namoro, não havia violência física, né, depois, né, estudando, pesquisando, eu vi que ele já estava com os sinais ali da violência psicológica, mas, assim, eu muito imatura, no primeiro namorado, então não reparei na época, e eu sempre tive, desde pequena, embora meus pais sempre me incentivaram bastante, mas eu sempre tive uma baixa autoestima, uma tendência ali a baixa autoestima, e depois eu fui entendendo por que a origem, algumas coisas que aconteceram na minha vida, enfim. E, enfim, me casei com essa pessoa, eu tinha a aprovação da minha família, entendia que eu tinha a aprovação de Deus, eu nunca disse que não era para eu casar. Com 2 meses de casado foi a primeira violência física. E aí, a partir daí, 2 meses de casado, e a partir daí era frequente, antes de eu fazer 1 ano de casado, eu descobri o câncer da minha mãe, e aí eu falei, bom, eu não posso falar isso pra minha família, porque o choque, o trauma, o sofrimento vai ser muito grande. Eu tenho o câncer da minha mãe, e eu ainda falar sobre a questão do que eu tô passando no casamento, então eu continuei sofrendo calado. E aí, sempre, ali, as agressões frequentes, até que teve uma vez que, acho que em 2017, ele me agrediu, e foi talvez uma das piores, né, agressões, porque muitas vezes ele já me enfocou, e Deus me livrou ali, deu uma asfixia, né? Mas nessa vez ele me jogou no chão, me chutou e quebrou uma costela minha, fraturou uma costela minha. E eu tinha certeza que naquele dia eu ali ia morrer, tinha certeza disso, que eu falei, tive uma hemorragia interna, uma dor assim absurda que só quem já quebrou costela sabe. Mas não, né? Não morri naquela noite, mas eu queria, porque eu pedia todos os dias para Deus que eu queria morrer. Eu não pensava em me matar, mas eu queria morrer porque eu não tinha propósito de vida, eu não tinha alegria de viver, eu não tinha por que viver, porque eu não tinha nada acontecendo na minha vida, só coisas ruins. Nesse período, minha mãe já tinha falecido. E aí, eu acho que ele ficou assustado por ter fraturado a costela minha, e ele ficou mais de 1 ano sem me agredir fisicamente. Mas as agressões verbais e psicológicas continuaram. Até que, quando veio uma nova agressão, meu mundo desabou. Eu achei que ele nunca mais ia fazer, e ele vai continuar fazendo. Até quando? Eu vou ficar velha, apanhando, não vou poder ter filho, porque ele ameaçava que bateria em mim, na criança, eu tinha medo de ele matar o filho mesmo. Porque os gatos que a gente tinha, ele maltratava, ele já pegou um gato do 3º andar da minha casa, que eu morava no apartamento, então ele tinha saído de mar aí, né? Então eu não tinha filho com ele. E aí eu falei, bom, não posso mais aguentar isso. Porque até então eu lutava pelo casamento, aquela coisa de achar que tem que lutar, que não pode se divorciar, de que a mulher tem que ali estar orando, um propósito. E eu fazia tudo isso e nada adiantava. Quando eu me dei conta de que não ia mudar, porque Deus muda se a pessoa quiser mudança. Se a pessoa não quiser mudança, Deus não vai mudar a pessoa à força, porque ele é cavalheiro, ele é educado, né? E aí foi quando eu comecei a pensar em me separar realmente. Mas eu ainda encontrei uma amiga minha, foi a primeira que me ajudou, falou pra me separar, ela também já tinha passado por violência doméstica, separou também, e ela falou que ele vai te matar, você precisa separar. Eu falei, amiga, eu quero me separar, mas eu vou ver o melhor dia pra fazer isso. E aí eu fiquei, né, naqueles últimos meses de casada, pensando que dia que eu ia me separar.
E aí veio outra agressão, eu cheguei 7 de casa, passei a noite no hotel, mas no dia seguinte eu amarelei. E aí quando veio a última agressão, não foi dentro de casa, graças a Deus, foi na rua, e eu consegui sair do carro, ele me bateu dentro do carro e eu fui sair e falei, bom, agora chega, porque você é doente, você precisa se tratar e eu não vou ficar sendo centro de reabilitação para você. Você não quer tratamento, você não quer ajuda, enfim. E aí eu fui direto para a delegacia, e aí a história é longa, porque nesse dia eu não denunciei, porque o policial me desencorajou a denunciar, mas aí a gente vai deixar para depois. Uma pessoa colocou aqui, eu conhecia ele, né, e não imaginava, né, não parecia que ele era assim. Né? E a gente escuta isso o tempo inteiro. E muitas vezes é difícil a gente conseguir ajuda, por quê? Porque as pessoas dificilmente acreditam. Porque essas pessoas, elas têm uma capacidade de manipulação, né? Elas têm um ar sedutor, né? Elas têm um quê nelas diferenciado. E isso não transparece para as outras pessoas, né? Às vezes a vítima vai pedir ajuda, eu estou sofrendo violência, as pessoas não acreditam. E muitas vezes eles distorcem a história, né? Eles revertem. Eles falam que a culpa é da vítima, né? Dificulta mais a pessoa a ajudar. E uma coisa que você falou que me chamou atenção, né? Que ele parou uma época de fazer a violência física e entrou para a violência psicológica. A violência psicológica é muito sutil, né? As pessoas não conseguem ver marcas em você nem entender. Quando você vai explicar o que é violência psicológica, tem muita gente que fala assim, ah, não, mas isso não é violência psicológica, ele só é machista, né? Ele só é grosseiro. E não, atrás da violência psicológica, ela tem uma deturbação da nossa identidade, né? A pessoa, ela faz com que a gente acredite que a gente não é quem a gente é. A gente passa a achar que a gente não é aquela pessoa de tanto insulto, né? De tanta crítica destrutiva. Então, a violência psicológica vai matando a pessoa dia a dia. Até a pessoa chegar a um ponto que muitas vezes ela começa a desencadear crise de ansiedade, né? Roxos no corpo, hematomas, né? Manchas na pele, dermatites, né? Ela começa a externalizar aquilo ali. E às vezes, quando elas vão fazer um boletim de ocorrência, nem sempre são bem acolhidas, porque ele te violentou, né? Ele te agrediu. Tem alguma marca? Não, foi violência psicológica. Mas a gente sabe que a violência psicológica hoje ela é enquadrada na lei da Maria da Penha, e a pessoa pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui como primeira pergunta, quais são as características de um relacionamento abusivo? Se você contar o seu, né, com detalhes eu contar o meu, outras pessoas contarem, eles não vão ser idênticos, né? Mas eles vão ter muitas coisas que são em comum. Geralmente essa questão da pessoa, uma hora tá legal com você, né, seu príncipe encantado, fazer tudo pra te agradar, te tratar como uma princesa, e a pessoa oscilar. Às vezes no mesmo dia, ou às vezes na mesma semana, a pessoa, ela revelar aquele lado negativo dela. Ela vem com as agressões físicas, né, psicológicas, patrimoniais, né, ou sexual até. Então ela tem essa fase da lua de mel, a pessoa tá bem com você, né, e de repente ela oscila, e o mundo acaba, desaba, e muitas vezes é por uma crise de ciúme, ou algo que você fez que desagradou, né, alguma coisa que a pessoa desaprova, uma roupa que você colocou, a reação da pessoa é muito mais intensa e mais agressiva do que o normal, né? E isso é uma característica, assim, geralmente, em todo relacionamento abusivo, né? E as pessoas, outra característica também é a falta de empatia, né? O relacionamento abusivo ele é muito marcado pelo egoísmo. A pessoa pensa muito nela, prioriza muito ela, né? E dificilmente prioriza o outro, estimula o outro a crescer, né? Soma na vida do outro. Geralmente ele suga, né? Ele suga o que ele pode da pessoa e geralmente ele não soma de maneira assim, que faça diferença na vida do outro, né? Sim. Quais características eram mais marcantes no seu relacionamento? Que você começou a perceber que era abusivo, que estava fora do padrão da normalidade? A questão de humilhar, né? De, sempre colocar para baixo, sempre criticar tudo que fazia. E além de só falar coisas negativas, não tinha o falar coisas positivas. Não tinha o elogio, não tinha ali a parceria, né? De um relacionamento. Fazia sentir medo, sentir aquela tensão de o que ele vai pensar, o que ele vai dizer, e ameaças, né? Ah, se eu souber que você está conversando com fulano, que você está falando tal coisa com ciclano. Então, era muito isso. Eu tinha que apagar conversas minhas do WhatsApp para ele não pegar que eu estava falando. Às vezes, coisas normais, coisas do dia a dia, mas que eu tinha que esconder. Enfim, era realmente uma pressão e aconteceu isso comigo, que você falou. Além dos rostos que eu tinha das agressões físicas, apareciam rostos em mim também que eu não fazia ideia do que era. E 2 episódios marcantes, assim, pra mim, eu tava com tanta pressão, aquela violência psicológica tava me impressionando a tal ponto, que uma vez, eu morava num condomínio que tinha elevador, eu subi o elevador e quando eu cheguei no corredor, eu não lembrava se eu morava pra esquerda ou pra direita, de tanta pressão na minha cabeça. E a outra vez, eu fui abrir a porta do meu apartamento e ao invés de eu pegar a chave do apartamento pra abrir, eu fiquei apertando o botão da chave do carro. E aí, quando eu me dei conta do que eu estava fazendo, entrei em casa, me joguei no sofá, comecei a chorar, falei, Deus, eu não quero mais isso pra mim. Não aguento mais isso, ele vai me deixar louca, porque tinha ali um distúrbio e queria transpassar aquilo pra mim, como se eu fosse a que tivesse o problema, né, o distúrbio. E você sabe que muita mulher fica louca mesmo, né? Muita mulher fica louca, porque ela não consegue provar, né, que o problema é com o companheiro disfarça nos outros ambientes que ele frequenta, e a mulher começa a não aguentar a pressão psicológica e parar manicômio mesmo, já tiveram vários casos disso, né? Então, a gente teve realmente, na verdade, foi um livramento, né? Graças a Deus, isso não aconteceu com a gente. Aí eu coloquei aqui também os tipos de violência psicológica, né? Você, no caso, sofria violência psicológica, né? E a violência física, né? Você sofreu mais algum tipo de violência com ele?
a violência verbal, a violência patrimonial, né? Patrimonial que destrói as coisas, né? Ele quebrava tudo dentro de casa, quebrava celulares, quebrava porta-retrato, quadro. Ele já quebrou, ele deu um chute na lixeira. A lixeira bateu com toda a força na porta de madeira, fez um buraco na porta. Ele já pegou uma panela, jogou com toda a força em cima da pia de mármore, quebrou a pia de mármore. Então, assim, ele dava muito prejuízo dentro de casa também. Porque a gente acha que quando se fala em violência, a gente pensa só na violência física, né? Mas existe a violência patrimonial. Às vezes a pessoa priva a outra dos direitos dela, tomar a chave de um carro, né? Tomar dinheiro mesmo, né? Tomar um cartão de crédito. E às vezes tem a violência sexual também, que a pessoa obriga, faz chantagem, né? Psicológica, para que a pessoa tenha relação sem ela consentir, sem ela querer. Uma vez eu atendi uma moça que ela falou que o marido dela tentava, ela falava que não, e ele abaixava a calça dela e fazia sem ela querer. Né? Então, pra mim, isso é tudo, né? Independente da pessoa ser casada ou não, o outro não tem direito de fazer uma coisa contra a vontade da pessoa. E ele ainda recitava versículos bíblicos, né? Pra dizer que o corpo dela pertencia a ele. Era mais um motivo para ele tratar com amor, né? E não com violência. Então, existem vários tipos de violência, não é só a violência física. E as pessoas precisam ter uma compreensão disso para aprender a identificar, né? Esses tipos de violência nos seus relacionamentos. Agora, vamos lá. Qual a diferença de relacionamento abusivo e tóxico, né? Tem muita gente que chega perto de mim, meu relacionamento é abusivo. Aí quando eu vou escutar, não tem nada de abusivo. É um relacionamento, às vezes, que não tá bom, porque às vezes os dois fazem muita grosseria um com o outro, é patada pra cá, patada pra lá, mas isso não quer dizer que seja um relacionamento abusivo. Às vezes vieram de famílias, né, e criações em que os pais eram pessoas muito grossas, né, e aí falam com mais grosseria. Então é um relacionamento que não tá fazendo bem, mas por conta da falta de comunicação adequada. Isso é um relacionamento que tá tóxico, mas não quer dizer que ele seja abusivo. O relacionamento abusivo, ele vai muito mais além disso daí. Porque se a gente não souber detalhar e descrever direitinho o que é, daqui a pouco tá todo mundo achando que está no relacionamento abusivo, né? Então, tóxico quando tem algo disfuncional. Né? O abusivo é quando passa, porque eu acho que o direito de um vai quando não passa em cima do direito do outro, né? O abusivo, ele começa a passar no direito do outro. Igual, por exemplo, quando ele te ameaçava fisicamente, ele estava passando o seu direito, né, de ter sua integridade física guardada, cuidada, né? Tá passando no direito. Quando ele te agride psicologicamente, fazendo manipulação, chantagem emocional, ele tá ali te causando medo, né? Isso também é crime, chantagem é crime, né? Então ele tá passando o que a lei permite de respeito, de desrespeito a uma pessoa. Agora, o tóxico não, a pessoa tá chata, ou a pessoa não tá querendo transar, ou a pessoa tá falando alto, gritando, né? Isso tudo, incluindo tóxico, são coisas que se a pessoa fizer um tratamento, buscar um aconselhamento na igreja, né? Um aconselhamento no casal, ajuda. Agora, o abusivo, ele já passa disso, né? Ele já vai além. Aí tá aqui. Quais motivos levam uma pessoa a ser abusiva? O que você acha, Ellen? O que você acha que no caso da pessoa que cometeu a violência com você, o que você acha que como você pode explicar por que se tornou uma pessoa abusiva? Isso começa desde lá da infância, né? De repente, até daquela infância que nem se tem memória ainda, né? Se sofreu realmente abuso, seja sexual, seja também violência física, né? A violência psicológica, todo tipo de violência. E aquilo ali vai gerando, se ele crescer naquele lar ali também desestruturado, um lar também onde há violência ali entre os pais, a chance, né, de ele ser tão bem violento, eu li em um dos livros, né, que eu estudei, que é 700 vezes mais chances do que uma criança que cresce num lar saudável, né, ali tem um casamento saudável, enfim. Então, eu acho que começa a partir dali. E se a pessoa também já tiver uma tendência para algum tipo de distúrbio, né, psíquico, psiquiátrico, você pode falar isso muito melhor que eu, aí piora mais ainda, né? Porque o que eu observava lá, né, na questão, haviam outros irmãos também, nenhum deles com casamento ajustado, só que nenhum deles com tanto problema psíquico, né, quanto o meu ex. Então, ou seja, já tinha uma tendência nele maior a isso. Talvez ali um transtorno de personalidade, né? Talvez não, com certeza, né? Porque depois eu bati ali as características. Então, ele já tinha essa tendência. Inclusive, quando ele era criança, tinha 7 anos, uma professora, isso quem me contou foi a própria mãe, uma professora falou que ele tinha problema, que era bom levar ele no psicólogo e tal. E ela disse, não, meu filho é normal e eu não vou levar ele no psicólogo nenhum. Então, só orou por ele. Então, ou seja, ele já tinha alguma coisa e não foi tratado, não foi resolvido. É verdade. Então, na verdade, eu, né, vou falar por experiência particular, todas as pessoas que eu atendi que foram vítimas de violência, todas as vítimas, as pessoas, o companheiro, né, que causou a violência, ele tinha algum tipo de transtorno, né, de personalidade, ou antissocial, ou era narcisista, né, ou era borderline com narcisista, então sempre tinha alguma coisa, e sempre de comorbidades. Então, assim, a Vivian até colocou uma coisa aqui interessante, falta de autoestima, né, pessoa com autoestima baixa. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ele é uma pessoa que finge que se acha demais, está sempre se auto-elogiando, se auto-afirmando, mas lá no fundo é uma pessoa que não confia nela mesma, não acredita nela mesma, uma pessoa super insegura. Isso está muito ligado à autoestima. Muitas vezes, por uma excesso de repreensão na infância, a criança é muito reprimida, os pais controlam muito, são muito opressores, sabe, muito controladores, muito enérgicos. Isso pode gerar, né, um transtorno de personalidade narcisista. Tanto o excesso quanto a falta. Tem mãe também que mima demais, faz com que a criança desencadeie aquilo ali. Então,
A maior parte das pessoas realmente, né, que causam esse tipo de violência, 95%, eu creio de acordo com uma pesquisa que eu li, eles têm um transtorno de personalidade. E na grande maioria, narcisista ou o antissocial. O que é o antissocial? Tem gente que acha que o antissocial é aquela pessoa que não gosta de conviver em sociedade. Não. O antissocial é o psicopata. É o psicopata. É o nome mais bonitinho para o psicopata. Então, a maior parte desses agressores, ou eles têm essa psicopatia mesmo, são psicopatas, ou eles têm o transtorno de personalidade narcisista. Aí, ó, a Rita colocou aqui, ó. Todo abusivo é antissocial? Não. Não é. Eu, por exemplo, eu também passei, né, também fui vítima de violência doméstica, e no meu caso, a pessoa, ela tinha um transtorno, ela tem, né, esse transtorno não tem cura. Era o transtorno de personalidade narcisista, né, o transtorno que ele tem. E era junto com um paranoide, alguns outros, porque ele tinha umas paranoias, ele criava coisas na mente, sabe, que não existiam, né. Então, assim, não são todos que têm o antissocial, são alguns. Aí, vamos lá. Aí tá aqui, Deus muda uma pessoa só porque pedimos a ele. Por que a gente anotou essa pergunta? Porque tem muita gente que me procura e pergunta isso. Mas o meu marido, ele é assim, ou meu namorado, né, eu não sei, mas eu tô orando pra Deus mudar ele. E eu creio que Deus vai mudar ele, porque eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de oração, uma mulher que anda em retidão, uma mulher obediente à palavra, então Deus vai me honrar. O que você acha dessa fala, Ellen? Quando a gente sente na pele, né, por experiência própria, e você também por tantas e tantas que você atende, que você vê que não é possível isso acontecer, a gente descobre, né? Infelizmente, quem passa na pele descobre a duras penas que pode estar casado 30 anos com a pessoa, orando 30 anos pela pessoa, ela não vai mudar. Porque, como já foi falado, todo abusador, ele tem ali um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade não tem cura. A pessoa, ela pode, se ela procurar ajuda, se ela estiver disposta a se tratar, ela vai ali tomar medicamentos, ela vai fazer acompanhamento ali com terapeuta, psicólogo, psiquiatra, e talvez consiga ali, né, se controlar e gerar ali um relacionamento um pouco menos desagradável, um pouco mais agradável. Mas vai melhorar um pouco. Por que isso não acontece? A gente não vê isso acontecer. Porque, na verdade, a gente está falando aqui, não é que Deus não pode mudar. Eu não estou dizendo que Deus não possa mudar uma pessoa antissocial ou uma pessoa narcisista. Deus pode mudar qualquer um. Deus pode mudar qualquer pessoa. Mas essas pessoas não são mudadas porque elas não aceitam ajuda. Elas não aceitam que tem um problema. Por exemplo, se uma pessoa conhecer esse companheiro que você teve, que te violentou, ele vai reverter a situação. Ele vai contar que o abusivo era você. Ele nunca vai admitir que ele era o problema. Sim, até hoje, pessoas que têm contato, né, com ele, às vezes me falam que ele diz que vocês ainda vão ver quem é a Ellen. Vocês ainda vão ver quem é que tá com a razão, quem é que estava certo, quem é que estava errado. Ele ainda acha até hoje isso, que a errada era eu e ele estava certo. A máscara dela vai cair, a gente escuta isso, as pessoas chegam chorando pra mim. Pri, você acredita que ele falou lá na igreja que a minha máscara vai cair, que as pessoas vão descobrir quem eu sou, que eu vou ser desmascarada, que as pessoas vão ver que o problema era eu. Eles têm o mesmo discurso, né? E glória a Deus que a gente não acredita, né? Que a gente consegue realmente entender ali, conhecer nossa identidade e não acreditar. Então, assim, acontece muito. Eles não admitem. Quando você não admite, você não pode ser mudado. A palavra de Deus não fala que um coração tem que ser contrito, ele tem que ser quebrantado, ele tem que ser um coração aberto para ser transformado por Senhor. A pessoa que é narcisista, ela se acha melhor que os outros, ela se acha mais que os outros. E a pessoa que é antissocial, ela não tem emoção, ela não tem sentimento, ela não se solidariza com o outro. E à medida que é assim, o que acontece? Eles não são mudados. Então, essas pessoas não podem ser mudadas porque elas não querem, não porque Deus não pode mudá-las, né? Sim. E outra coisa também que me chama a atenção, o Espírito Santo não invade ninguém, né? O Espírito Santo, ele é muito gentil, né? Ele não quer invadir ninguém, ele quer entrar se a pessoa der permissão. Essas pessoas geralmente não caminham com o Espírito Santo. Sabe por quê? A grande marca de uma pessoa que caminha com o Espírito Santo é uma pessoa que se molda e se rende todo dia aos pés do Senhor. Uma pessoa que violenta a esposa não pode estar se rendendo ao Senhor, porque senão o Senhor estaria repreendendo ela. O Espírito Santo estaria tocando o coração dela. Quando ele te chutou a primeira vez e quebrou sua costela, ele seria tocado fortemente pelo Espírito Santo, ele se arrependeria e se consertaria. Mas não foi o que aconteceu, ele continuou errando, porque não tem o Espírito Santo nessas pessoas. Então, se não existe o Espírito Santo, não existe mudança. E um grande exemplo... que é o Espírito Santo que convence, né? Isso, exatamente. E um grande exemplo pra gente, bíblico, é o caso de Nabal e Abigail. Nossa, assim, pra mim, depois que eu li isso, eu tava orando muito ao Senhor por uma revelação. Por quê? Quando a gente procura a igreja, procura alguém, não vamos dizer todo mundo, né? Algumas pessoas. Também por conta de conhecimento da pessoa, porque isso é um tema que vem sido divulgado agora. As pessoas não têm conhecimento, às vezes, para aconselhar. E aconselha do jeito que elas entendem. Mas, por exemplo, as pessoas chegavam e falavam assim... eu falava, né, eu sofro vários tipos de violência na minha casa, meu relacionamento é muito complicado. E as irmãs falavam assim, irmã, ora mais, irmã. Jejua mais, vai ao monte, faz propósito. Eu vou chamar uma irmã do tipo de oração para orar por você. A mulher sabe, edifica a sua casa. Então, quer dizer que se a mulher estiver orando corretamente, estiver caminhando corretamente com Deus, o marido nunca vai errar. O marido não vai pecar. E é como se elas estivessem dizendo isso. Seu relacionamento está ruim por conta de você. Você que não está orando o suficiente. E aí a mulher faz o quê? Corre lá, ora, e faz, jejua, e faz propósito, e nada. E aí, Deus, nessa época que eu estava orando sobre isso, ele me mostrou a história de Nabal e Abigail. E aí ele falou lá que Abigail era uma mulher sensível, uma mulher sensata, uma mulher obediente e temente ao Senhor, né?
uma mulher agraciada, virtuosa, né, que edificava a sua casa. E descreve Nabal como um homem grosseiro, rude, né, desobediente a Deus, um homem longe, né, do Senhor, machista, né? E aí o que acontece? Deus entendendo aquilo ali, em momento algum eles falam, Nabal era assim por conta de Abigail, né? Nabal era um homem grosseiro por conta de Abigail. Não, a Bíblia só descreve Abigail como uma mulher virtuosa. E Nabal como um homem não merecedor da graça de Deus. E aí o que Deus faz? Deus vai e fere Nabal e ele morre, né? Deus mata Nabal. Por que Deus matou Nabal naquele momento? Eu acredito que era um homem de coração duro. A gente sabe que pessoas de coração duro, elas não vão ser transformadas, porque elas não querem. E aí o que acontece com Nabal naquele momento? Ele morre e vem Davi e se casa com Abigail. Mas Deus poderia ter falado assim, não, eu vou transformar Nabal, né? Porque Abigail é uma mulher sensata, uma mulher sensível, uma mulher virtuosa. Então eu vou transformar Nabal. Mas Deus não transformou Nabal, por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de escolher o nosso caráter. Eu posso escolher se eu vou ser bom ou mal. Porque senão não existiria, né, o inferno. Existe o inferno porque pessoas não se renderão a Deus. Elas não se renderão. Então, se a gente parar para pensar, todo mundo tem um pai que ora pelo filho, um irmão que ora por você, um marido ou uma esposa. Isso vai fazer com que seja promovido na vida do outro uma experiência com o Espírito Santo. E aí, através da sua oração, aquela pessoa vai ter uma experiência, vai ser tocada, mas ela pode rejeitar o Espírito Santo. Né? Ela pode rejeitar. Nabal rejeitava tudo que era de Deus. Né? Ele ouvia falar do Senhor, mas ele rejeitava tudo que era do Senhor. E o Senhor levou ele. Então, assim, a gente sabe que nos dias de hoje existirão pessoas que vão ser transformadas por Deus, né? Pessoas que traem um casamento, mas que se arrependem, buscam ajuda, né? E nunca mais fazem aquilo. Claro que cometem outros erros, porque não somos perfeitos, somos falhos, mas pessoas que vão cometer outros erros, mas elas vão buscar serem restauradas, elas vão abrir o coração ao Senhor, vai se abrir para a restauração, para a transformação, mas a gente sabe que vai ter pessoas que não vão se abrir para essa transformação e a gente jamais pode culpar o companheiro por isso. Uma pessoa não pode ser responsabilizada pela salvação do outro. Sim. Jamais pode ser responsabilizada pela salvação do outro. Né? Então nós não podemos nos culpar, né, para um filho, né? A gente tem que criar um caminho, a gente tem que educar, a gente tem que ensinar, mas a escolha do outro é uma escolha dele. A salvação é individual e cada um possui seu livre-arbítrio. Tanto é que Deus mostrou ali misericórdia para Abigail, porque ela levou Nabal, mas não levou Abigail. Então ele mostrou um julgamento diferenciado. Abigail foi desposada por Davi e Nabal foi ferido e morto, né? Porque ele era um homem mau, diferente de Abigail. Então a gente nunca, jamais, quando a gente receber uma pessoa para um aconselhamento pastoral ou para um atendimento, a gente pode jogar a culpa no outro, né? Pelas agressões. O marido tá agredindo a mulher tá agredindo o marido e falar que a culpa é do companheiro. Isso não existe, a pessoa pode estar ali firme e a pessoa está tendo a escolha de ser desse jeito, né? Então a gente tem que ter esse discernimento quando a gente recebe no nosso consultório, por exemplo. Já aconteceu de uma pessoa chegar e falar, meu marido ficou nervoso, ele bebeu, e eu gritei com ele, ele me deu um tapa. O que eu faço? Eu falei, como que é o seu marido? Meu marido é um homem muito bom, é um homem fiel, é um homem trabalhador, me trata com muito amor, com muito respeito, é um homem de Deus. Então ele realmente caiu ali no momento, bebeu, agrediu, mas pediu perdão, se arrependeu, buscou aconselhamento, foi fazer terapia, e ele nunca mais me encostou nessa mulher. Entendeu? Agora, uma coisa é a pessoa que faz, não se arrepende, continua batendo, continua agredindo, e o risco de vida que aquela pessoa tá correndo, né? A pessoa traiu uma vez, eu sou a favor do perdão, vamos perdoar, acontece, poderia ser eu, poderia ser você, qualquer um pode cair, todos somos tentados, mas a segunda vez, a terceira, a quarta, eu falo, vigia, tem algo errado, existe o coração duro. Então existem pessoas que não... E outra coisa, a mulher vai pagar pra ver? Não, ele é só empurrão, é só, sei lá, puxão de cabelo, só me joga na cama, mas até numa dessas, se cair de mau jeito, bate a cabeça, morreu, e aí? Então, até que a morte separe, a morte da mulher agredida, né? Exatamente, Ellen. E você sabe, Ellen, que uma pessoa um dia me aconselhou assim, quando eu falei da agressão, né? A pessoa, ela falou, não, ora, qualquer coisa você fica um tempo separado, mas depois você volta. Enfim, a pessoa falou pra mim, depois a filha dela foi agredida. A filha dela foi agredida pelo esposo. E eu fiquei sabendo que a reação foi completamente diferente, né? Não, manda ele embora de casa. Não pode admitir que ele te bata. Então a gente tem que tentar ter essa sensibilidade. Se fosse sua filha, você deixaria ela continuar passando por isso? Teria a segunda vez, a terceira vez? Se fosse um filho seu, né? Se fosse a sua mãe, uma irmã sua, uma amiga que você ama muito, você aconselharia a pessoa deixar aquilo ali acontecer? Né? Se permitir ali, né, ser agredida novamente? Você falou uma coisa interessante, se ele tá te batendo, separa, fica distante dele para poder, né, preservar a sua vida e tal, mas separa, mas você não pode, muitas igrejas, muitas denominações, muitos líderes, pastores ensinam assim, você não pode se casar de novo. E aí eu acho a pessoa não separa. Eu acho que você ainda ia entrar aí nesse assunto, deve ser uma das perguntas que tá aí. Não, mas... Isso aí é ótimo, e aí, a pessoa não se separa. E aí, por que pode separar? Pode. E por que pode casar de novo? Porque você tem uma introdução, né? A violência doméstica é baseada em diversos textos. Aqui a live acho que não vai dar tempo, mas tem o meu vídeo, tem o vídeo da Priscila. Ela é uma forma de repúdio, né? E o que é o repúdio? É quando o homem abandona a mulher. Ele escolhe, às vezes por anos dentro da própria casa, repudiar a mulher. Ele não tem mais a vida de um casal cristão, né? Marido e mulher tem que ter. Ele repudiou ela simplesmente. E a mulher repudiada tem um respaldo bíblico
para, claro, se divorciando, casasse novamente. E aí entra toda a questão de tradução, né, do grego, do hebraico, algumas versões traduziram para repúdio, mas outras versões traduziram para divórcio, e aí isso ficou entranhado na cabeça das pessoas de que não pode divorciar, mas o que Jesus condena, o que Deus condena em Malaquias, o que Jesus condena em Mateus, não é o divórcio, é o repúdio. Enfim, o divórcio estava na lei, Deus criou o divórcio lá em Deuteronômio, ele falou que a mulher poderia, se o marido repudiasse dessa carta de divórcio, ela poderia se casar novamente. Uma coisa que eu sempre presto atenção, né, que as pessoas falam erradamente, mas é até por falta de conhecimento. A mulher samaritana, ela já havia se casado 5 vezes e agora ela estava no 6º relacionamento, mas não era casada. Então ela não era uma prostituta, ela não era uma mulher da vida. Os outros 5 maridos que ela teve, oficialmente casada no papel, todos divorciaram dela, todos deram carta de divórcio. O primeiro deu carta de divórcio, ela se casou novamente legalmente. Segundo deu carta de divórcio, ela se casou novamente legalmente. Todos os 5 foram de forma legal, ela não estava em pecado. Ela estava cumprindo a lei. No 6º, ela realmente ficou amaziada, ficou ali como amante, talvez. Então, no 6º, ela estava errada. Mas as pessoas colocam como se ela fosse uma adúltera. Exatamente, eu escutei uma pregação, uma pessoa falar, ela era uma adúltera, né? Ela teve 5 relacionamentos. Não, a palavra não diz 5 relacionamentos, a palavra diz 5 divórcios, né? Diz que ela teve 5 maridos, na verdade. Sabe o que leva muito a essa dúvida, Ellen? Eu entendo o que é. Quando você fala com uma mulher que ela pode se separar do marido e ela não pode se casar de novo, sabe o que ela pensa? Opa, eu tenho 30 anos, eu vou me separar e ficar a vida inteira solteira? Ah, não, eu prefiro ficar aqui apanhando e vendo no que dá do que não poder me casar. Então, a grande gravidade de se ensinar algo errado é isso. As pessoas não pensam na consequência. Ah, Priscila, mas a gente sai falando que pode casar no segundo casamento, um monte de gente vai sair se separando. Não. A gente tem que ensinar o que é certo. Exatamente. O que a palavra diz lá no livro de Deuteronômio, no início? As pessoas estavam simplesmente botando suas mulheres para fora de casa, agredindo suas mulheres até a morte, porque eu não posso divorciar, então eu vou bater nela até ela morrer. Eu não vou dar comida para ela poder morrer de fome. Eles estavam repudiando as suas mulheres, porque eles não poderiam se separar. Deus olhou aquilo e falou, não, para com isso aí. Eu fiz o casamento para ser eterno. Eu não fiz para vocês fazerem isso com as suas mulheres. Mas já que o coração de vocês é duro e vocês estão repudiando as suas esposas, então dê-lhes carta de divórcio. Então, para que Deus ia deixar para a mulher, né? O divórcio é proteção para a mulher. Para que Deus ia falar para Moisés, né? Deixar Moisés liberar a carta de divórcio para a mulher ficar livre e a mulher não poder casar de novo, gente? Não faz sentido. Então, assim, é óbvio que, né, que isso não existem exceções para o divórcio, sim. Deus condena, sim. Deus não é a favor do divórcio. Ele não criou o homem para se divorciar. Mas existem 3 exceções, que é o repúdio. Isso é bíblico. É o repúdio, o adultério e o abandono. O abandono, para mim, entra junto com o repúdio, né? A violência e o abandono, para mim, entra dentro do repúdio, né? Porque o abandono também é isso, né? A pessoa deixa a pessoa de lado, né? Enfim. Então, existem essas 3 exceções. Se ele abriu as 3 exceções e liberou o divórcio, é porque você pode sim refazer sua vida. As pessoas falam que você não pode ter um segundo casamento por causa de 3 detalhes na Bíblia. Primeiro, quando fala Deus odeia o divórcio. Confuso, né? Deus criou a carta de divórcio, como é que ele odeia? Ele não pode odiar o que ele criou, porque a tradução do grego para o inglês, eles não acharam a palavra adequada, aí traduziram errado e depois jogou inglês, português, acabou. Eles trocaram por repúdio por divórcio. E não adianta falar que é a mesma coisa. Na Bíblia tem as palavras divórcio e tem as palavras repúdio. Não é a mesma coisa. Deus odeia o repúdio. São bem diferentes. No original eles são muito diferentes. Ele não quer que o homem repudie a sua esposa. Então ele não odeia o divórcio, ele odeia o repúdio. Aí, isso é uma coisa, quando a pessoa lê isso, Deus odeia o divórcio. Então você não pode divorciar de jeito nenhum. Ué, mas então Jesus está mentindo quando ele fala que você só pode repudiar a sua esposa se você for traído? Então quer dizer que se você for traído, você pode repudiar. Né? Então, quando fala lá na frente que não, né, você não pode divorciar, ué, como assim? Está contradizendo. Deus não se contradiz. Né? Deus não mente, ele não volta atrás. Então é a tradução que está errada. Não é a Bíblia que está errada. É na tradução que foi traduzida a palavra errada. Terceira coisa, que faz as pessoas confundirem. É a questão que fala lá no 1 Coríntios 7:11, que fala que, porém, Paulo falando, porém, se a mulher se apartar do seu marido, que fique sem se casar. Aí a pessoa olha e fala, ai, gente, então quer dizer que a esposa não se aparte do marido, mas que se apartar, que não se case. E aí ficou complicado o negócio. Gente, se apartar não é divorciar. Não é divorciar. Se apartar é se afastar. Na tradução, o cara foi, por exemplo, Abraão tinha lá a concubina dele, Silá, né? Ele foi lá e a Sara, por ciúme da Silá, pediu para Abraão mandar Silá embora. Silá dormia com Abraão. Naquela época não tinha casamento, ela era mulher dele. E aí ele foi botando para fora de casa. E ela ficou vagando por aí, ela estava apartada de Abraão. Entendeu? Então, assim, os homens se apartavam, eles abandonavam suas mulheres. Mas não era divorciada. Porque você falou da mulher samaritana, ela sai livre ali dos 5 casamentos, né? Se divorciar, casar de novo. Lá também no livro de Malaquias tem aquelas, quando fala que que a mulher, se ela se separar do marido, que o marido dê carta de divórcio, e que depois, se ela casar com outro homem e quiser voltar pro primeiro marido, ela não pode. Sim. Só que lá não fala que ela não pode casar com outro marido, ela não pode voltar pro primeiro, mas ela pode casar com outro marido. Ela foi repudiada, né? Então a Bíblia é clara, se você estudar ela no seu contexto mesmo, né? Contando com a história realmente da palavra, você com as traduções corretas, você vai entender que existem 3 exceções para o divórcio, sim, que é o adultério, que é o repúdio, no caso, se a pessoa trair a outra, ela pode repudiar e dar o divórcio, né? E o abandono, né? Quando a pessoa te abandona, mesmo vai embora, não pode deixar a pessoa apartada. Você tem que dar o divórcio para ela. E no caso da violência, que entra dentro do repúdio, né?
que, gente, violência é uma coisa contra a vida. Não é possível que Deus ia permitir um negócio desse, né? Então, são as três exceções Não, e o do divórcio. próprio texto de Malaquias diz que Deus odeia o homem violento, né? Odeia o repúdio e odeia o homem violento. E, na época, só os homens podiam dar carta de divórcio. A mulher não podia solicitar. Então, a mulher repudiada, coitada, ela estava decretado que ela nunca mais podia casar-se novamente, porque o infeliz que repudiou ela não quis dar carta de divórcio. Mas hoje, pela nossa lei, a nossa lei autoriza, se um quiser solicitar, ele pode. Então, é mais uma coisa que ajudou. É como você disse, não é banalizando o casamento, não é banalizando o divórcio. Realmente, o divórcio, ninguém casa para se divorciar. É um rompimento muito sofrido, é um sofrimento muito grande. Mas a gente não tá na cabeça do outro. A gente não pode forçar, obrigar o outro, botar uma faca no pescoço, obrigar ele a ficar com você, ou obrigar ele a parar de te... Não, você tá me repudiando. Eu fui repudiado o casamento todo. Ele não queria ter relação, entendeu? Não me procurava, e eu ficava falando que ele estava errado, que ele estava errado. Então, assim, eu fui repudiado o casamento inteiro e eu, na ignorância, não posso separar de jeito nenhum, não posso divorciar de jeito nenhum, continuava aguentando aquilo ali. Tanto o abandono, na violência, né, quanto o repúdio, as traições. Então, assim, como você falou, quando é uma coisa esporádica e a pessoa cai assim, meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa, e procura ajuda, reconciliação, procura tratamento. Agora, é o homem inimigo, é o Nabal, que é constantemente animal, ele não vai mudar. Então, exatamente. E a gente tem que aceitar que isso vai acontecer. A gente tem que aceitar e abraçar essas mulheres, né? Imagina se todo mundo fosse abraçado, né? Imagina se todo mundo fosse acolhido, falar, não, vamos cuidar, vamos fazer uma denúncia, né? Vamos ver o que está acontecendo. Se todo mundo recebesse esse cuidado, né? Eu vou orar com você, não, e não a crítica, né? Ore mais, jejue mais, a mulher sabe, edifique sua casa. Não, vamos ajudar. Se foi a violência, vamos denunciar, né? Vou te levar na delegacia da mulher, vamos apresentar uma denúncia, vamos fazer um pedido de medida protetiva. Hoje em dia existe a casa da mulher que acolhe a mulher, acolhe os filhos. A mulher fica ali em sigilo. Ninguém descobre onde a mulher está abrigada, né? Ela fica ali até ela poder resolver toda a situação jurídica, né? E se viver livre, no caso, né? Dessa violência. Antigamente não tinha isso, né? Então Deus, ele realmente, ele deu essa carta para que a pessoa pudesse se proteger de alguma maneira, a mulher pudesse se proteger de alguma maneira, né? Então, que fique claro isso, que as pessoas comecem a se informarem, né? Quem quiser também, eu acho que para mim e para Ellen, a gente tem artigos, né, falando desse erro de tradução. Se alguém tiver interesse, depois chama a gente no direct e pede que a gente envie os artigos, né, falando da diferença de repúdio para divórcio, né, que às vezes tem alguém aqui na live que aconselha pessoas também, né, que lidam com pessoas no dia a dia, que passam por esse tipo de coisa. É muito bom a gente entender, né, ter conhecimento para a gente poder saber ensinar, né, da forma correta, né. Agora vamos lá. Por que uma pessoa demora tanto a sair de um relacionamento abusivo? Você sabe, Ellen? Por que você acha que você demorou tanto a sair do relacionamento? Quanto tempo foi mesmo? 12? 12 anos ao todo, 9 de casado, né? A dependência ali, né? No meu caso era dependência emocional, baixa autoestima, né? Que eu tinha e só piorou. Ele falava que eu nunca ia encontrar alguém como ele, que nenhum homem ia me aguentar. Ele falava que se eu contasse pra minha família ia apoiar ele, ia ficar do lado dele, contra mim. E muitas mulheres também, a dependência financeira, não era o meu caso, mas muitas me procuram e falam que não tem para onde ir, não tem como se sustentar porque não trabalham, e muitas, por conta deles terem forçado elas a parar de trabalhar, não, você não precisa, fica em casa, cuidando dos nossos filhos, nossa casa, e vai cada vez aprisionando mais a mulher, né? Eu que tenho uma matrícula, né, um concurso público, ele me ameaçava, me forçava, falava para eu não trabalhar, e falava até que ia me tirar do meu trabalho público, então, assim, graças a Deus eu tinha uma rede de apoio, né? Além de eu não precisar financeiramente, eu tinha uma rede de apoio, mas ainda assim eu demorei muito tempo, porque eu acho que o principal de tudo realmente é a dependência emocional afetiva. E esses abusadores, esses agressores, eles sabem exatamente quem eles vão encontrar para poder, aquela mulher frágil, aquela mulher que realmente tem ali aquela dependência, e eles falam, nessa que eu vou investir, porque ela vai ficar aqui na minha mão. Então é por isso que as mulheres vão ficando. Porque a mulher com dependência emocional, ela quer tratar bem, ela quer amar, ela quer dar carinho, ela quer tudo aquilo que ela espera que deem a ela, né? Então ela quer ser a melhor esposa do mundo. E o cara abusador, ele quer ser idolatrado, né? Ele quer ser admirado, ele quer ser cuidado, ele quer ser paparicado. Então é a junção perfeita. Né? Então, quando essa mulher com dependência emocional acha uma pessoa assim, e por que ela tem dependência emocional? Alguma falta, alguma rejeição que ela teve, às vezes alguém fez alguma crítica, alguma coisa que feriu ali a autoestima dessa mulher, né? E ela foi crescendo de alguma maneira com aquela falta nela. E aí, quando ela entrou nesse relacionamento, muitas vezes ela achava que essas agressões, esses abusos, não eram coisas muito sérias, por elas não se valorizarem como deveriam, né? Elas não se valorizam o suficiente. Então, elas acham que aquilo ali é uma coisa que, deve ser normal, ou não é normal, mas eu vou tentar suportar, né? Essa mulher entendesse quanto valiosa ela é, como ela merece ser tratada, ela jamais aceitaria menos que isso. E uma pessoa com dependência emocional não consegue ver isso, né? Ela precisa se curar primeiro, ela precisa passar por um processo de cura, né? Pra ela entrar no relacionamento depois, para que ela não atraia outro abusador. Agora, uma coisa muito importante é entender que 60 e poucos por cento, 68% mais ou menos, das mulheres que morrem vítimas da violência doméstica são consideradas cristãs. Isso é um alarme muito sério pra gente. Por que isso acontece? Por que a maior parte das vítimas que são consideradas cristãs são as que mais permanecem? Elas ficam tentando, pela falsa ilusão de que aquelas pessoas vão ser mudadas, e muitas são levadas à morte. Muitas perdem a sua vida. Porque muitos ficam esperando que Deus vai descer aqui na terra, vai parar perto delas e falar, sai fora desse casamento. Isso não vai
acontecer. A gente já tem o respaldo bíblico, Deus já ensina como um homem deve tratar uma mulher, como Cristo amou a igreja. Se o seu marido não está sendo como Cristo na vida da igreja, ele não está agindo de acordo com a palavra, ele está te violentando, te batendo, te manipulando emocionalmente, te ferindo patrimonialmente, fisicamente, emocionalmente, sexualmente. Ele não está te amando como Cristo amou a igreja. E aí já é caso para se pensar. Já é um alerta. Né? Então a pessoa vai levando por conselhos errados de pessoas que não têm entendimento ainda correto da palavra e fica aconselhando essas pessoas a permanecerem. Então jamais a gente deve fazer isso. A violência ela deve ser punida pela lei. Deus ele criou, né, na verdade, os juízes, criou as leis. Então, assim, ele é a favor de que a gente obedeça as leis. E a violência contra a mulher é algo contra a lei. Então deve ser punido de acordo com a lei, né? A gente tem que perdoar? Tem que perdoar, mas a pessoa lá no canto dela, eu aqui no meu, né? Não tem que ficar com mais tipo de vida. É uma confusão, né, que as pessoas fazem, que acha que perdoar é sinônimo de continuar junto. Não, perdoa, claro, como cristão temos que perdoar, mas perdoar não significa continuar com a pessoa. Exatamente, não significa jamais, né? Eu acho que a gente... E agora, a última coisa, a síndrome da salvadora, a gente tem que ter cuidado. Muita gente tem essa coisa de querer salvar o outro, né? Ah, não, eu vou mudar ele, eu vou salvar ele vai se transformar por mim. Quantas mulheres se perderam tentando fazer isso, né? Ele vai mudar por mim, é o que eu falei no início. A gente tem essa falsa ilusão de que a gente tem o poder de transformar aquela pessoa, que a pessoa vai te amar tanto que ela vai ser diferente. Com você vai ser diferente. Às vezes a gente até sabe de outros casos de agressão que a pessoa fez com outras pessoas. A pessoa já agrediu outras pessoas. Você fala, não, mas comigo vai ser diferente. Eu sou uma mulher diferente, sou uma mulher bacana, eu vou fazer de tudo pra ele me amar, eu vou entregar o meu melhor pra ele. E a pessoa, no final das contas, né, ela não muda nada, ela continua do mesmo jeito. Então, Ellen, eu acho que, assim como você, né, não sei se todo mundo que tá aqui conhece também um pouco da minha história, eu também vivi, né, um relacionamento abusivo por 23 anos, né, não foi pouco tempo. Foram muitos anos, né? Tentei sair diversas vezes. No final eu descobri também que eu tinha dependência emocional, por isso me permitia viver tanta coisa assim, né? A pessoa até o final nunca admitiu também ter um transtorno de personalidade, nunca aceitou fazer terapia, nunca aceitou fazer um aconselhamento pastoral, nunca reconheceu, né, as suas agressões. Ele sempre jogava também pra cima de mim, né? E acredito que até hoje faça isso, né? O que é muito triste, porque novas vítimas virão, né? Outras pessoas, outras salvadoras aparecerão. Outras mulheres achando que vão salvar, que vão mudar, né, que aquilo ali vai ser diferente, né, e serão novas vítimas, né, que a gente vê eles só trocando de vítimas durante toda a vida, né, e você ainda teve aí uma vantagem que não teve os seus filhos, né, os meus filhos também passaram por muita violência psicológica, né, algumas vezes física também, e eles se tratam até hoje por isso, então o impacto disso na família é muito grande, muitas vezes até irreversível, né, porque pessoas perdem a vida mesmo, crianças, mulheres, né, às vezes homens também, que existem mulheres abusivas, muitas pessoas perdem a vida, né, tentando consertar aquela pessoa, salvar aquela pessoa de alguma maneira, ou não estar em desacordo com a palavra, se separando, e elas acabam se perdendo, né, tentando salvar, né, aquela pessoa. Enfim, então o que a gente tem para falar aí para essas pessoas, né, que ou aconselham ou são vítimas de violência, né, essas pessoas têm que procurar primeiro a lei, né, seu suporte na lei, depois se afastar dessa pessoa para ela se tratar, se curar, né, se firmar com Deus. No momento que a gente não pode se afastar de Deus, é que a gente tem que se firmar mesmo, né, e procurar pessoas que vão acolher elas com amor, com entendimento da palavra, né, que não vão distorcer aquilo tudo ali e acabar atrapalhando a pessoa, né. Então, eu queria pedir para você deixar seu canal aí pra gente finalizar, gente. Eu até escrevi aqui que o meu canal do YouTube está na minha bio aqui do Instagram. Mas é isso, você falou, né? O que aconselhar para essas mulheres? Eu costumo dizer que se eu soubesse que ia ser tão bom ter me libertado antes, teria feito isso desde a vergonha que se passa é a mesma. Com 1 mês de casado, com 1 ano de casado, com 10 anos, com 30 anos, é a mesma. Então, teria passado a mesma vergonha com 1 mês de casado, com 2, quando ele me agrediu a primeira vez. Então, se eu soubesse que ia ser tão libertador, eu tinha feito isso antes. Mas eu sei que houve um propósito na minha vida em particular, né? Houve um propósito, isso ter acontecido, porque depois que eu me separei, foi um sofrimento muito grande. E, olha, o que eu passei após me separar, eu acho que foi pior do que eu passei todos os anos casada. Porque a rejeição da igreja, a rejeição do pastor, do ministério, né? E se não fosse meu pai, que é meu pastor, que foi o que, né, minha base de fé, né, que ele sempre me ensinou, eu teria sido uma das tantas que se afastam, porque elas são, a mulher divorciada, separada, ela não tem nenhuma vez dentro das igrejas, na maioria das igrejas, né, graças a Deus eu encontrei uma igreja que acredita nos ex isso, ex aquilo, e hoje eu trabalho com meu esposo, eu sou líder de célula, não tô nem um ano que eu tô na igreja, nessa igreja, então assim, Deus ele é fiel, ele cumpre as promessas, e então assim, exatamente isso, denuncie, se afaste dessa pessoa e antes de qualquer outro relacionamento, se cure primeiro, cure aí as suas feridas, trate aí os seus traumas, trate o seu emocional, a baixa autoestima, a crise de ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade, na verdade eu vivia em crise de ansiedade. Era dia e noite, eu aprendi a conviver com a crise de ansiedade, era dia e noite com a falta de ar, com um aperto no peito, e aquela angústia que quem já teve sabe, dia e noite assim, e eu nunca mais soube o que é isso. Nunca mais soube o que é crise de ansiedade, né? Então, graças a Deus, eu tive meu momento de cura, meu processo de cura, e aí sim, depois eu me relacionei. Porque se você entrar num novo relacionamento, muitas coisas ruins podem acontecer. Ou você acabar indo para outro homem abusivo, ou você
acabar encontrando um homem bom e você sendo abusiva, reativa com ele, e tratando ele mal e perdendo um bom relacionamento com uma boa pessoa, se ferindo, é horrível. Então, se trate primeiro para depois iniciar um novo relacionamento. Mas que Deus tem um futuro lindo para você, que Ele tem uma pessoa especial para você, Ele tem. E você vai fazer dar certo. Não tem isso de alma gêmea. Você, juntamente com a pessoa, lutando todos os dias, buscando em Deus todos os dias. O principal é que seja a mesma fé, não julgue desigual, não faça isso. Você todos os dias ali buscando junto, fazendo dar certo, vai ser um relacionamento que você nunca imaginou que poderia existir. Nós somos provas disso, né? Eu acho que Deus ele levanta pessoas realmente para dar esperança às outras, né? Nós somos provas de que Deus pode... Quem olha para o nosso rosto aqui, imagina que a gente passou o que a gente passou. As pessoas que me conhecem falam, Ellen, você é outra pessoa, o seu rosto brilha, agora você tem sorriso, agora seu olhar brilha. E era sempre só cabeça baixa, eu não sorria, não falava com as pessoas, porque era uma repressão, era horrível, né? Então, e hoje eu sou outra pessoa, hoje as pessoas falam, meu Deus, Ellen, você é outra pessoa. E é isso que Deus tem para nós, é uma nova história. É verdade, Ellen. E agradecer, então, pela sua participação, foi maravilhoso e enriquecedor, né? Eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra aqui hoje. E eu tenho certeza que a gente somou muito na vida desse pessoal aí hoje. Então, já seguem ela lá no canal dela, que tem um conteúdo mais completo, tem vários vídeos. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida e de pessoas que você possa acolher, que estão perto, que estão passando por essa situação. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.